Muito bem, estamos aqui no nosso primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração e acontecendo aqui na nossa igreja, Igreja Batista da Lagoinha. Por acaso você sabe quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha? Não? Então quero te apresentar, é o pastor Márcio. Márcio, é uma bênção, estamos tão felizes porque Deus colocou no seu coração quando houve o chamado, quando houve esse despertar para as torres 24 horas, você logo abriu o seu coração. Como foi quando você ouviu isso, de termos oração 24 horas? Eu já tinha ouvido a respeito de algumas igrejas que faziam essa torre de oração. De uma maneira assim muito, eu posso dizer assim, inspirativa. Sempre que eu lia ou sabia a respeito das torres, né? Ou uma igreja que orava às 24 horas, ou mesmo quando lia a respeito dos morávios, que fizeram uma reunião de oração que durou 100 anos. Sim. E os moravianos fizeram um impacto no mundo, ou seja, a primeira leva de missionários que chegou até os confins da terra, veio exatamente de uma colônia chamada Ermut, não é assim? Isso, e do na conde Alemanha. Zinzendorf. E através desse homem que inspirou. Foi tão interessante, cada 3 moravianos, praticamente um saía para o campo missionário. E de cada 10 mantinham aquele missionário no campo. Porque se tomasse o dízimo de 10, fazia o salário de 1, não é? Verdade. Então era uma maneira assim. E essa força missionária dos moravianos, a base forte dela era exatamente a oração, a resposta de Deus para as orações. Então, quando foi estabelecido o Ministério de Deus da Oração, quando nós conversamos sobre isso há tantos anos, eu vi uma semente sendo plantada. É verdade que hoje nós continuamos plantando essa semente, não chegamos ainda àquele nível de poder falar assim, nós já chegamos em plenitude, mas queremos alcançar cada vez mais e mais. Amém. Então, quando eu vi, eu abracei, e não apenas eu abracei, eu participei também. Você foi o primeiro Gideão. Algo muito interessante que o pastor Márcio falou foi que como está linkada a oração com missões. Como é tão próximo. Quando começamos a primeira torre, não podíamos imaginar que daí a 9 anos teríamos um congresso como esse, com 22 nações representadas aqui, nações levantando as torres, nações levantando estas tochas. E pastor Márcio, aqui a Igreja da Lagoinha é uma igreja missionária, é uma igreja que tem sido inspiração, as bandeiras que estão aqui ao redor no templo, elas falam isso, né? E como você vê hoje a igreja, a sua responsabilidade com as nações, com o mundo lá fora? Eu percebo assim, para a pessoa dizer que a igreja é igual falar uma pessoa está viva. Não adianta ela estar viva, presa num CTI de hospital há anos e anos e anos e anos. Ela está viva, o coração pulsa, mas a vida há uma diferença entre existir e viver. Muitas vezes a gente existe, mas não vive. A igreja, muitas vezes, como diz lá em Apocalipse, você diz que você está viva, mas você está morta. Você diz que é rica, mas você não sabe que você é pobre. Você tem visão, mas você não sabe que você é cega. Você acha que está bem vestido, você está nu. Ou seja, a igreja, ela não pode simplesmente existir, ela tem que viver. E para viver, a vida traz todo esse bulício de felicidade, de aventura, mas também traz algo. Produz uma vida, gera outras vidas. Então eu percebo que existem igrejas que estão existindo. Elas existem, estão vivas, mas é como eu disse, muitas vezes pode parecer alguém que está num leito de CTI, está existindo, mas a vida ele não consegue mais produzir. Então são situações assim, mas a igreja, ela precisa realmente cumprir todo o propósito do Senhor. Sim. A obediência tem que ser total. E algo que nós temos que ter, como temos aqui, essas bandeiras que estão aqui, normalmente uma delas foi o nosso país da semana. Ou seja, elas não vieram assim praticamente todas de uma vez, algumas vieram, mas cada semana um país se transformava no nosso próprio país. Nosso alvo de oração. E o alvo de oração, de intercessão
E até hoje continuamos no boletim. Todo boletim tem um país da semana e mostra as necessidades. Por isso que quando nós oramos por um país, nós cremos na intervenção de Deus, na resposta do Senhor. Amém. E pastor Márcio, sobre essa questão da importância da oração, principalmente nessa geração, porque Jesus disse que deveríamos nos preparar para a vinda dele, vigiando e orando. Como você tem visto assim a igreja de um modo geral e por que esse chamado para nós estarmos vigiando, aguardando Jesus voltar? Há um mandamento do Senhor bem positivo que diz: orai sem cessar. E orar sem cessar é como respirar. Ninguém pode falar assim: eu respiro pela metade. Orar sem cessar é como respirar também, ou seja, a parte da vida. É verdade que nós temos que viver em constante oração, orando sempre, ainda que temos que ter momentos também certos de oração. E eu percebo, Ângela, que as torres, elas oferecem exatamente um local, um dia, um horário, para as pessoas passarem pelo menos uma hora ali na presença do Senhor. É como uma janela aberta que você pode respirar à vontade, o ar puro. Exatamente. Não é? Amém. Obrigada, Márcio, obrigada. Olha, você está convidado a fazer parte desse exército tão grande que foi chamado de uma maneira tão linda pelo Espírito Santo em vários lugares, em várias nações, e somos uma parte desse chamado. Os Gideões, 24 horas diante do Senhor. Conheça esse ministério, implante na sua igreja oração sem cessar, preparando a igreja para a volta de Jesus.